Olá, seja bem-vindo ao Smart Tech Cast. Hoje eu vou apresentar para vocês essa retomada do projeto do podcast aqui da Mercado Binário e eu trouxe o Rafael Lacerda, vai te apresentar daqui a pouco. Nesse episódio de hoje a gente vai contar um pouco da história da inteligência artificial, falar com vocês essa importância da inteligência artificial, tecnologia, e o nosso podcast, a partir de hoje, ele vai ser lançado inicialmente mensalmente e a gente vai trazer conteúdos, como o nome já diz, Smart Tech, S de Sales, vendas, de marketing, então a gente vai falar bastante de marketing e tech de tecnologia. Sou CEO da Mercado Binário e eu vou ser o host do podcast. A gente vai trazer nesse podcast diversos convidados que são pessoas especialistas nessas três áreas: vendas, marketing, tecnologia, na parte de inteligência artificial principalmente. No episódio de hoje, a gente vai fazer esse overview da história de inteligência artificial e o envolvimento da Mercado Binário com inteligência artificial e como trazer isso para o mercado, como aplicar isso no mercado, como que sua empresa pode aplicar isso no dia a dia também. Tá? É bem prático mesmo para a gente poder trazer ideias e é mesmo uma conversa com vocês. Bom, vou apresentar aqui o Rafael Lacerda. Aliás, vou deixar o Rafael se apresentar. Rafael, por favor. Olá, pessoal. Prazer estar aqui. Espero a gente estar recebendo e vocês também curtindo bastante o conteúdo. O foco do nosso podcast, vai ser essa inteligência artificial, que é uma área que eu estudo bastante, já tem algum tempo, Eu gosto bastante da área de inteligência artificial, então, principalmente aplicada no marketing, Então, meu conhecimento data lá de mais ou menos 2016, que foi quando eu e o Rodrigo montamos a Mercado Binário e a Eleva Web, que era o nosso projeto paralelo de inteligência artificial, Então, eu fui atrás para estudar bastante isso, fiz vários cursos, fiz uma pós-graduação em inteligência artificial e hoje eu estou gerando bastante conteúdo sobre o tema ali no LinkedIn, que tem me ajudado bastante a crescer, montar uma comunidade de pessoas interessadas ali em inteligência artificial. Então, vai ser bem legal compartilhar com vocês um pouco desse conhecimento. Legal. Então vamos dar uma volta lá para o passado, Você comentou de 2016, quando a gente começou o Mercado Binário. Acho bem interessante a gente começar por esse tópico mesmo. Então vou dar um overview do meu ponto de vista, daí é legal você dar o teu também. Por que a gente foi atrás de inteligência artificial? Então eu conheci o Rafa antes da gente virar sócio, a gente se conheceu em um evento de empreendedorismo, enfim, esses eventos de empreendedorismo. E no evento de empreendedorismo tinham muitas pegadas falando de marketing, muitas pegadas falando de vendas e tinha uma pinceladinha lá falando de tecnologia. Ainda não se falava tanto, mas se falando de tecnologia. E o Rafa tinha uma pegada muito forte de tecnologia e de inteligência artificial. A gente começou a trabalhar junto, formou a sociedade, e aí eu via que ele estava sempre buscando e provocando para a gente fazer coisas de inteligência artificial, mesmo sem entender nada de inteligência artificial na época, Claro, fui estudando ao longo do tempo também, não tanto quanto o Rafa, mas a gente tem que estar sempre focado em estudar e se aprimorar. E essa área de inteligência artificial, ela me provocou muito. Então, naquela época, a nossa ideia era trazer o que chamam hoje já de agentes de inteligência artificial. Na época não existia, não tinha esse nome. A gente foi atrás de tecnologia, a gente começou do modo mais rústico possível, que era dentro do WordPress com textos automáticos. Então eram robôs que criavam textos para a gente testar se isso funcionava ou não. Então a gente gosta muito do método científico aqui de fazer teste, testar, ver se funciona ou não funciona. E a gente fez vários testes. Então a ferramenta já funcionava, não como é hoje, Hoje tem muito mais tecnologia por trás, já tem uma inteligência artificial funcionando, mas naquela época já se podia fazer alguma coisa com inteligência artificial para poder indo para essa parte de texto. Depois a gente foi evoluindo essa ideia e veio a ideia de trazer a Eleva Web, porque o que foi a Eleva Web na época, A Eleva Web era um robô de inteligência artificial dentro do Google Ads que ajustava as campanhas. Acho que o Rafa pode até falar melhor da Eleva Web, um pouquinho esse overview, já dá mais uma pincelada nisso aqui para a gente poder continuar com essa história. Dá um... Legal. Então assim, pra gente até fazer o overview aí, pra gente ter... Quando eu conheci o Rodrigo, a gente estava naquela fase em evento de empreendimento, de empreendedorismo, buscando ali parceiros pra gente montar uma empresa, Eu trabalhei bastante tempo em agências e uma coisa que eu sempre falava pro Rodrigo, cara, eu não quero montar uma agência igual todo mundo tem agência, Então, a nossa ideia foi muito que...
cara, pegar essa ideia da tecnologia. E aí, igual o Rodrigo falou, lá no começo, a ideia da Eleva Web era ser um robô que você colocaria ali, quero vender um tênis. Você só colocaria ali, quero vender um tênis, e o robô Eleva Web vazia os anúncios, vazia as copies, vazia a mídia e te dava os relatórios ali no final. Muito viajado, não existia tecnologia para isso antes. Então, nos nossos brainstorms, nos nossos desenhos, o que a gente fez? A gente foi atrás de ir por pedaços. Opa, qual a tecnologia que a gente... Não tem como eu fazer um robô que eu só boto ali... quero vender tênis, ele vai fazer tudo. Então a gente teve que ir por pedaços. O primeiro pedaço que a gente começou foi o conteúdo, que já tinha muito desenvolvimento na época do que era chamado de linguagem natural, porque tinha Siri, que também é essa inteligência artificial que era bem mais precária, né? A Siri hoje é uma inteligência artificial comparado com o que a gente tem hoje, bem precário, apesar que tem 7 anos, né? Então, para vocês até verem a evolução, mas na época era o que tinha de mais top. Então essa coisa da linguagem natural, a gente até na época foi atrás, fez vários estudos, que era o quê? Por exemplo, tinha jornais lá na França que eles não produziam já notícias. Eles usavam linguagem natural para, por exemplo, meteorologia, para, por exemplo, também esportes. Não tinha um jornalista fazendo, porque eram notícias meio mecânicas, só trocava os dados. E aí é bem essa primeira tecnologia que a gente trabalhou, que depois o Rodrigo vai até falar um pouquinho para vocês, que ele foi lá na Índia, que era da linguagem natural por swap, que é trocar elementos ou sinônimos ali nas palavras e a partir disso gerar um texto novo. Então a gente, existe essa tecnologia, tem pessoas falando isso, vamos atrás disso? Aí surgiu a Eleva Web Conteúdo, né, que foi a primeira que a gente teve. E aí, qual que foi o desafio? Não tinha pessoas para produzir. Não tinha, a tecnologia é essa, mas que equipe que a gente vai montar? E aí a gente começou a montar o desenho, planejar, e aí a gente foi na Índia atrás de uma equipe, montar uma equipe lá. E o Rodrigo pode até falar um pouquinho dessa experiência dele. É legal contar essa história, porque a gente já era uma empresa mais consolidada aqui no Brasil, já tinha... Acho que já tinha uns 20, uns 15 colaboradores na época. Então já tinha RH, tinha colaborador. E nosso RH, a Jaque, né? Ela na época não encontrava profissional. Não existia profissional de inteligência artificial. Hoje já é difícil encontrar. Imagina aquela época. Então o que a gente fez? A gente pesquisou, foi atrás, encontrou uma equipe na Índia, encontrou uma empresa na Índia que fazia isso. Ela começou a trabalhar remoto. A gente falou, cara, mas peraí, não tá legal isso aqui. Vamos lá para conhecer? A gente foi para a Índia, fui lá visitar os caras, né? Eu vou até colocar aqui no fundo aqui um vídeo depois para vocês. Tem vídeos que a gente gravou lá na Índia também, inclusive, foi lá e gravou. Mas essa equipe de inteligência artificial era muito interessante, porque lá na Índia, eles na escola, já há mais de 15 anos, eles já têm a matéria de inteligência artificial. Então essa matéria, eles falam de inteligência artificial na escola. Ele vai para a faculdade, tem uma matéria, depende, claro, do curso, mas nos cursos de tecnologia, tem uma matéria sobre inteligência artificial. Então eles são um dos melhores em inteligência artificial, porque eles já estudam isso há anos. E a gente foi lá e encontrou uma equipe muito boa. Os caras atenderam super bem, né? E entenderam a ferramenta, o que a gente queria fazer e começaram a desenvolver de fato, só indo lá pessoalmente mesmo para poder mostrar para eles, porque eles são muito literais, assim, né? Então, se a gente falava para eles criarem a ferramenta vamos falar de inteligência artificial, eu preciso que a inteligência artificial identifique lá dentro do Google Ads de quanto em quanto tempo é melhor aumentar o lance, porque na época funcionava assim, né? Aumentar o lance para poder aparecer mais na pesquisa, a inteligência artificial fazer todo esse estudo por trás, eu tinha que ser muito específico, porque se eu não falasse para eles colocarem tal funcionalidade, tal parte, em tal, né, etapa daquele processo, eles me entregavam algo muito superficial, assim, você falou que queria isso. Ah, não, mas poxa, será que se colocasse isso aqui não seria? Então, com os indianos não funciona assim, né? Você tem que trazer para eles um escopo realmente muito definido, né? E na época nem a gente sabia direito o que era o escopo, então a gente precisava muito da expertise das pessoas de inteligência artificial.
quando a gente foi lá, a gente conseguiu deixar isso claro para eles. Falar, a gente tem essa abertura, a gente quer de vocês ideias também para fazer a ferramenta funcionar. Não quero que vocês só sejam executores. E a gente começou a fazer a reunião com o gestor, daí começou a funcionar. Daí a ferramenta começou a funcionar. Então esse ponto de ir até a Indy, encontrar profissionais de inteligência artificial, fez a diferença de a gente conseguir colocar uma ferramenta no mercado e rodar. Ela rodou por 2 anos e pouco. Então a gente teve essa ponte com o Google que nos ajudou bastante. A gente ainda era a primeira agência de tecnologia parceira do Google. Então a gente teve algo assim, não lembro exatamente o nome, mas era mais ou menos isso. A primeira agência de tecnologia parceira do Google do Brasil. Então foi bem legal essa parte. Então esse overview de trazer a inteligência artificial lá de quem já conhece fez diferença para o nosso crescimento aqui também, porque daí a gente entendeu um pouco mais, eles explicaram um pouco mais da visão deles da inteligência artificial e dos recursos que a gente tinha na época, para a gente não viajar tanto, né? Então a gente voltou para cá e começou a desenvolver essa ferramenta. E aí o Rafa estava muito na frente aqui da Mercado Binário, na frente dos projetos, né? Eu fiquei tocando esse projeto da LevelWeb que virou uma ferramenta mesmo. Então você entrava lá, ela foi descontinuada hoje, né? Mas você entrava, fazia a configuração, conectava direto com o Google, ele já entrava dentro do Google Ads e ficava lá dentro do Google Ads olhando a tua campanha, o que funcionava melhor, o que não funcionava, que horário ficava melhor do teu anúncio aparecer, que horário aparecer menos baseado na resposta que esse usuário tinha dentro da própria ferramenta. Então foi um passo bem importante para a gente e esse foi o primeiro passo, né, para a gente começar. Hoje a gente está mais avançado em inteligência artificial. Acho que é legal a gente falar agora dos agentes de inteligência artificial, que era um pouco da nossa ideia lá atrás, que eu dei uma pincelada aqui, né? Os agentes de inteligência artificial que a gente tem hoje, que o Rafa vai comentar um pouco, a gente lá atrás pensava assim, a gente comentava, né? Pô, a gente tem que criar uma agência que rode no automático, né? Que ela consiga fazer coisas manuais que a gente faz hoje no dia a dia de modo automático. Que aí entra essa parte dos agentes, enfim. A gente já está desenvolvendo projetos assim para algumas empresas e tem um beta rodando aqui na Mercado Binário também. A gente não entrega isso como Mercado Binário para os nossos clientes hoje ainda. A gente tem beta rodando disso para a gente. E aí o cliente vê esse beta e fala, pô, legal, quero implementar isso na minha empresa. Aí a gente implementa isso rodando dentro da empresa do cliente também. Bem legal. Você quer explicar um pouquinho mais Isso. É bem isso mesmo, gente. Então, igual o Rodrigo falou, né? Então, vem lá de trás essa experiência. Então, hoje a gente consegue no mercado implantar projetos de inteligência artificial focado no marketing e focado nas vendas dentro das empresas. Rafael, como é que funciona isso, né? Com essa experiência, hoje a gente tem diversas tecnologias. Rafael, o pessoal às vezes me chega, eu quero implantar inteligência artificial. Cara, é muita coisa, tem muita ferramenta, tem muito modelo. Só modelos de inteligência artificial, eu vi uma pesquisa recente, existem milhões de modelos. A gente conhece o GPT-4, mas não é só ele, existe um monte de modelo. Qual modelo que vai ser melhor para minha empresa? Então hoje a Mercado Binário, né, a gente saiu um pouco dessa pegada de ferramenta, de oferecer ferramenta, e a gente entrou mais na consultoria, ajudando as empresas que querem montar projetos. Para isso, a gente, aplicando a nossa experiência, a gente acabou montando uma metodologia que justamente ajuda aquela pessoa. Opa, eu quero montar inteligência artificial na minha empresa, quero ter um projeto de inteligência de dados, mas eu não sei nem por onde começar, que hoje é a maioria das empresas, né? A gente tem uma metodologia caminho. Opa, você tem os dados tabulados? Não tenho os dados tabulados. Opa, vamos tabular seus dados. Opa, tem os dados tabulados, mas eles estão desorganizados em um monte de lugar. Vamos organizar seus dados. Agora vamos colocar agentes. Porque não adianta, é uma ilusão você falar, eu vou usar inteligência artificial e você não fornece para essa inteligência dados estruturados para ela entender o que é a sua empresa, o que você quer, quais são os seus dados. Então, não é só chegar lá e instalar um agente. Você tem que montar o agente customizado nos seus dados. Qual ferramenta que vai te atender, né? Então a gente aqui monta esse projeto para as empresas. As empresas chegam para a gente geralmente com uma demanda. Eu quero um agente de conteúdo, né? Um agente que faça conteúdo para mim, ou ele monte já várias coisas ali no meu WordPress montadas só para eu revisar e aprovar.
Tá, beleza. Mas baseado em quê? Você quer que ele se baseie nos seus textos que geraram mais resultado? Você quer que ele se baseie nos seus dados de venda para ver qual que é o público que toma mais atenção? Aí a pessoa, eu não tenho esses dados. Então aí a gente volta e faz um trabalho de casa com ela. Opa, então você vai montar um sistema de inbound, um CRM, para a gente ter esses dados para depois a gente montar um agente para você. Então é bem essa ideia hoje que a gente faz, é aplicar toda essa expertise que a gente acumulou ao longo dos anos, de agentes, de informações, de montar ferramentas para justamente chegar nas empresas e montar o processo de inteligência artificial customizado para o que ela necessita. Que hoje a gente vê no mercado um monte de ferramenta, às vezes anunciando, faz isso, faz isso, faz isso. Aí o cara faz e não dá resultado. Por quê? Não foi customizado. O cara não entendeu. Por isso que a consultoria é bem importante por causa disso. Eu até lembrei de um caso que aconteceu essa semana ainda, né? Aquela cliente que você me passou lá, que foi falar com o Rafa no LinkedIn. Ela é de outra agência e veio fazer parceria porque quer entender de inteligência artificial. E ela veio para uma reunião falando assim, tem um cliente meu que quer fazer inteligência artificial. Eu falei, tá, legal, né? Vem gente pra gente, chega gente pra... Eu sou do comercial aqui do Mercado Binário, né? Fico atendendo os clientes junto com o Casé aqui. E chega gente aqui e fala assim, não, eu quero colocar uma inteligência artificial na minha empresa. Então a gente tem que dar um passo antes aqui, né? Tá, legal, tua empresa quer ser disruptiva, quer estar à frente do mercado, quer ter inteligência artificial, mas o que você espera dessa inteligência artificial? O que você busca que essa inteligência artificial resolva para você? Qual dor você quer que ela resolva? Então muita gente tem que dar realmente um passo antes, até de pensar, né? Poxa, eu quero uma inteligência artificial. Maravilha, né? Vou colocar uma inteligência artificial. Mas o que você espera dela? Então, o Rafa trouxe alguns exemplos aqui. Poxa, eu espero que, ao invés de contratar uma agência que faça esse serviço ou uma equipe interna que faça um serviço específico, serviço de conteúdo, o serviço de pesquisa, análise de CRM, análise de dados, ao invés de contratar um analista de vendas aqui, de CRM, ou um gestor que não entende tanto de análise, pode usar esse recurso da inteligência artificial para analisar esses dados dele e pensar preditivamente, vou pensar em previsibilidade de vendas, né, receita previsível, com inteligência artificial. Enfim, existem N recursos, até a própria análise de ligações com inteligência artificial, analisa a ligação, né, do teu comercial, do teu SDR, do teu closer, para saber se essa ligação que ele fez, onde é que tem pontos de melhoria, onde é que ele pode fazer uma reunião melhor, onde é que ele pode melhorar nessa reunião. E outro, olhar nessa reunião e entender por que o cliente deu no show na reunião, não veio na reunião. Então, enfim, existem N possibilidades, você só tem que ter uma ideia do que você precisa para depois dar o próximo passo, que é, agora sim, a gente vai criar um agente de inteligência artificial. Vamos olhar os dados que você tem, vou falar de CRM aqui, né? Os dados que você tem no teu CRM, a gente vai tabular esses dados, organizá-los, e aí em cima disso você precisa do quê? Eu quero saber desses dados aqui, o que vai ser, baseado no meu histórico dos últimos 5 anos de venda, que eu já tive aqui, qual seria a previsão para os meus próximos 5 anos? A inteligência artificial consegue te dar essa previsão. Qual é o tipo de cliente dentro dessa carteira que você identifica que é o melhor tipo de cliente? Aí você vai dar as diretrizes para a inteligência artificial. O melhor cliente para mim é aquele cliente que fica 1 ano dentro da casa, 2 anos dentro da casa, né? Tem um LTV maior, né? O lifetime value ali de dentro de casa maior. Poxa, não, eu quero um cliente que, não importa quanto tempo ele fica, eu quero um cliente que me paga mais. Isso é fácil de fazer, né? Mas, não, eu quero que ele faça uma análise cohort, né? Que é aquela, poxa, quanto tempo o cliente ficou, quanto ele pagou. Fazer uma análise mais robusta. A gente pode entrar com essa ideia de inteligência artificial para gerar mais insight para o time comercial, para o gestor comercial poder focar em treinar o time, enfim. Então, esse é um exemplo bom. Essa análise de dados, ela é muito importante, porque ela vai permitir, porque às vezes as pessoas pensam, inteligência artificial, né? Ela vai fazer coisas, que é a IA generativa que hoje tá em voga. Vai fazer uma arte, vai me gerar um relatório, vai mandar um e-mail, vai fazer, que é o agente vai fazer ações. Mas esse agente, ele vai fazer baseado em quê? Se eu não fornecer dados para ele, eu vou dar um exemplo básico. Por exemplo, hoje a gente tem diversas tecnologias de voz, está evoluindo muito voz. Então, por exemplo, o processo de pré-venda daqui a um tempo vai ser boa parte automatizado, algumas ligações simples por voz.
de inteligência artificial. Mas como que você vai modular essa voz? Quais as melhores perguntas para esse agente fazer, né? Qual a entonação que gera mais resultado para você? Então esses pontos são muito importantes. Você fornecer a inteligência artificial esses dados antes para o agente montar depois para você. E as pessoas às vezes não pensam nesse ponto. Então é o que eu sempre falo. Projeto de inteligência artificial... se sua empresa não é uma empresa data-driven, tem os dados tabulados, tem os dados embedded, que a gente fala, que é justamente como a IA vai ler da melhor forma os dados, você tem que dar uns passinhos para trás, organizar a casa e só depois voltar para criar o seu agente de inteligência artificial, né? Que é o que a gente faz aqui na nossa metodologia. Sim. E entendendo o que você precisa, por exemplo, vamos dar aquele exemplo de criação de aquele agente que você comentou lá daquela imagem que a gente falou essa semana. Sim. Dá um overview para o pessoal entender como é que seria. Imagine ter você dentro da tua empresa, dentro da tua indústria, dentro do teu... Enfim, né? Qualquer tipo de empresa, ter um braço de marketing que pode trabalhar em conjunto com a tua agência. Não é substituir tua agência, não é substituir tua equipe, mas sim trabalhar em conjunto com a tua equipe, né? E dependendo da equipe também pode ser substituída, né? Existem pessoas que podem ser substituídas, faz parte, né? A inteligência artificial, ela pode tomar, eu não digo nem substituir, mas substituir essa tarefa. Então, aquela pessoa que estava fazendo tal tarefa aqui, o Rafa vai dar uns exemplos de conteúdo aqui, essa pessoa pode ser utilizada para outras coisas. Vamos utilizar essa pessoa, não que necessariamente a inteligência artificial vai levar o emprego dela, né? Só se ela não se espertar, pode acontecer também. Faz parte. Exatamente. Até tem um e-book nosso, vou colocar o link aqui na descrição. O Rafa criou um e-book muito legal, né, que fala os engenheiros do marketing da inteligência artificial, como você falar com a inteligência artificial. Ele é bem completo, é um e-book super completo e você consegue, lendo esse e-book, você vai ter uma melhoria de resposta de inteligência artificial. Faz muita diferença. A gente testou aqui com a equipe, o time comercial deu uma lida. Então o time comercial usava o ChatGPT, vou dar um exemplo do ChatGPT, né? Usava o ChatGPT de uma maneira mais simples, assim, né? Vai lá, fazia as perguntas, o ChatGPT dava as respostas e ajudava a gente no time comercial. Depois de lerem o e-book, agora eles fazem perguntas mais elaboradas, ou seja, eles estão aprendendo a trabalhar com a inteligência artificial. Então, vamos entrar voltando lá para a pauta dos agentes, que eu acho que ele é muito importante. O que seria essa criação de um agente de inteligência artificial dentro de uma empresa? Como é que seria esse cenário? Eu vou dar o exemplo aqui. A gente, por ser uma empresa de tecnologia, a gente faz muito teste, né? O Rodrigo tá sempre testando coisas e tal. E aí, qual que era a minha ideia? Meu LinkedIn tava lá as moscas, literalmente, não gerava conteúdo, só interagia alguma coisa ali. Eu falei, eu vou montar um agente de inteligência artificial, e aí a gente até bem antes da tecnologia que a gente tinha antes, isso foi mais ou menos ali em junho do ano passado, né? Então, hoje a gente tem uma tecnologia até bem mais evoluída, eu evoluí esse agente que é o que a gente tem hoje, mas na época eu pensei, vou montar um agente para o quê? Eu não vou botar a equipe da Mercado Binário para fazer os posts para mim. Eu também fico o dia inteiro aqui em reunião, atendendo cliente. Eu não tenho tempo para ficar produzindo esse conteúdo, mas eu quero produzir 1 a 2 conteúdos todo dia e postar no LinkedIn. Esse foi o desafio. Aí fui atrás, montei o agente. O que o agente faz hoje, né? Esse agente, ele faz toda a parte de pesquisa de conteúdo para eu montar um post interessante, me monta o post e me monta também a arte. Então o que ele faz? Explicando de uma forma técnica bem simplificada, né? Esse agente, eu tenho 2 bases de dados. Ele analisa os meus posts que geraram mais resultado para me passar tom de voz, elementos no post, clickbaits também que geraram mais resultado para eu usar nesses novos posts. Ele tem um banco de dados que aí é alimentado até por outra gente, que ele fica colocando notícias do último momento do mercado de inteligência artificial para eu justamente gerar posts de redes sociais sobre o que as pessoas estão falando. Então esse agente alimentado por esses 2 bancos, ele me monta ideias de post. Então eu peço de 6 a 10 posts, todo dia ele me monta, alimentado por esse banco de dados.
Além disso, ele me monta de 5 a 6 imagens. Eu conectei ele a um outro modelo de inteligência artificial que gera imagens. Ele me gera as imagens e eu tenho um template de post também, de imagem, que ele monta para mim. E o que eu faço? Eu entro todo dia de manhã, vejo qual que é o mais interessante que ele me gerou das ideias do dia. Geralmente ele me gera do outro dia essas ideias. Vou lá e altero as coisas que eu acho que está muito robótica. Coloco ali um pouco da minha storytelling, complemento com um pouco da minha experiência. Escolho um daqueles posts, ou alguns dias que eu vejo que tem alguma coisa legal, posto 2. E aí eu vou lá e faço essa postagem. Então, imagine o tempo que eu ia ter para ficar criando 2 posts e 2 posts de qualidade. Por quê? Em 6 meses, 8 meses, meu LinkedIn passou do total anonimato. Hoje eu sou tido como referência no LinkedIn para inteligência artificial. O Rafa virou LinkedIn Top Voice. Acho que eu comentei isso no começo do podcast. Então o Rafa hoje ele é um dos poucos no Brasil que o LinkedIn tem o selo lá de LinkedIn Top Voice em inteligência artificial. Então ele está colocando bastante conteúdo, o LinkedIn reconheceu isso, e não só o LinkedIn, as pessoas também. Isso. E é interessante, eu sempre falo, ele não está gerando para mim, ele é um assistente que toma essas tarefas que tomariam mais tempo, de pesquisa, de às vezes produzir o texto ali, um rascunho inicial do texto, ele já me faz toda essa análise e me entrega pronto, que é o que a gente hoje propõe para as empresas. Lógico, no futuro a gente vai ter mais automações, mas hoje já é possível você automatizar tarefas que seu time, perderia horas fazendo, ou às vezes você tem uma pessoa que faz só aquilo, ela poderia estar fazendo outra coisa, fazendo atividades que hoje um agente consegue fazer para você. E é isso que a gente está propondo para o mercado, das pessoas, porque muita gente nem conhece. Às vezes quando a gente fala, existe agentes, a pessoa, oi? Faz isso mesmo? Estamos nesse nível, A gente escuta bastante. O pessoal acha que a gente ainda está no nível ainda muito básico. Não, mas a gente está no nível que já dá para aplicar nas empresas, E tem empresa que tem a equipe que escreve, que não gosta que a inteligência artificial escreva, tudo bem. Mas você pode usar a inteligência artificial para corrigir, para te dar sugestões e te trazer esses insights do que é trend mesmo. Se tem trend, se está rodando trend, é algo que está em alta, está muito em voga, por que não utilizar isso no teu conteúdo? Então os agentes, para quem não gosta que o conteúdo, tem muita gente que ainda não gosta que o conteúdo seja escrito por inteligência artificial, e tudo bem, eu concordo, tem muita coisa que fica robótica mesmo, tem que trabalhar, fazer essa inteligência artificial aprender muito o jeito que você escreve para ela escrever igual você, porque ela vai conseguir escrever, isso eu não tenho dúvida. A gente tem casos reais aqui, onde o cliente era cético, e a gente colocou um banco de dados gigante, ele entendeu, leu todo o blog do cliente, entendeu como é que o cliente gosta de escrever e começou a escrever igual o cliente gosta. Pronto, é isso que precisa. Mas ok, Se você não gosta desse tipo de conteúdo de inteligência artificial, você pode usar a inteligência artificial para corrigir e te trazer os tópicos que são tendências, com isso você consegue um conteúdo que vai engajar muito mais. Um texto que faça sentido pro teu público e que vai engajar na tua rede social. Enfim, estou falando só de rede social, a gente tem aqui falando só de conteúdo, mas os agentes, eles podem trabalhar em todas as áreas. Por exemplo, branding, você pode montar um agente que ele entende todas as variáveis que envolvem a sua marca, tem análise de dados sobre a marca, o seu cliente, a sua persona, e ele ser um validador se aquelas informações que você está gerando, está postando, foram validadas com o branding. Então, tem robôs de branding, tem robôs de SEO. O SEO hoje, boa parte dele, tem tarefas mecânicas que você consegue automatizar muito bem, usando um agente de SEO. Tem agentes de venda para fazer qualificação, pré-qualificação. Agentes de BI para quê? Agente para analisar o dado e te dar relatórios automáticos ou te dar notificações. Ou fazer análises preditivas, que é muito interessante. Que é o quê? Prever o futuro em cima dos seus dados e te dar notificações. Esse mês vai ser ruim por causa disso. Tem uma histórica, tal. Então, as empresas hoje não sabem, mas a inteligência artificial
tem muita coisa que precisa, que é possível realizar, mas hoje a gente está no nível ainda que não tem ferramentinhas prontas, né? Igual a gente se acostuma a usar o ChatGPT. Lógico, o ChatGPT não vai fazer isso, né? Mas é igual eu falei, IA é um mercado gigantesco. É só que você ainda não conhece. E a ideia do podcast é justamente essa: trazer essas tecnologias para você implantar dentro da sua empresa. Trazer ideias, né? Acho que a gente pode trazer vários exemplos no podcast de hoje. Você está acompanhando, a gente já citou vários exemplos, vamos continuar citando até o final desse podcast, vários exemplos de como implementar isso dentro da tua empresa. Claro que não é um tutorial de como você vai fazer isso no dia a dia, né? Mas se você tiver essa curiosidade, pode falar com a gente, fica à vontade, entra no site da mercadobinário.com.br, fala com a nossa equipe, a gente conversa com vocês e vê a possibilidade de montar esse agente dentro da empresa de vocês, sem problema nenhum. Mas aqui a gente está mais para provocar mesmo, para trazer essas ideias, porque tem muito gestor, muito dono de empresa, muito gerente que não sabe, ele não sabe que essa dor existe. Então, a partir do momento que ele não sabe que essa dor existe e essa dor tá lá latente, a gente mostra para ele que é possível ele ter uma análise de dados para ter mais previsibilidade em vendas, ter uma análise de dados do CRM muito mais apurada do que ele olhar só o funil de vendas, né? Ter uma análise mais apurada do histórico de um vendedor, já saber que esse vendedor vende mais no começo do mês e que a inteligência artificial analisa todos os dados dele e vê que o ticket médio dele é maior do que o da maioria, mas ele vende mais no começo do mês, e vê que o histórico do CRM dele ele não está atualizando tanto esse dado, ou que ele faz isso só num horário X do dia, pode dar insight para o diretor, para o gestor, chegar nesse colaborador e falar assim, a gente está vendo aqui que você entra no CRM 3 vezes por dia, atualiza 2 vezes esse CRM, e isso está te fazendo perder mais vendas, porque o outro vendedor que entra todas as, 5, 6 vezes durante o dia no CRM, ou mais de 10, 15 vezes durante o dia, e está atualizando os dados, consegue, está vendendo mais, segundo esse histórico aqui. Então, olhar dados, analisar não só o que a gente está acostumado no dia a dia, que é olhar o vendedor, olhar o número de vendas, olhar o número de visitas, o número de reuniões, né? Então, eu estou falando de vendas, que é muito a minha área aqui, e a gente consegue colocar isso para dentro da empresa inteira, né? Então, você tem uma equipe interna lá de marketing que está criando conteúdo, mas esse conteúdo está gerando o que de resultado para vocês? Tem uma equipe interna ou tem uma agência mesmo? Às vezes tem agência que está fazendo conteúdo e você vai olhar lá no SEMrush, não está tendo um crescimento de fato orgânico. Poxa, o conteúdo é para trazer crescimento orgânico. Então, ter essa análise do que você já fez, todos os conteúdos, né? Pega uma inteligência artificial, analisar todos os conteúdos do meu blog para saber qual desses conteúdos teve mais engajamento, teve mais gente clicando, teve mais gente comprando, né? Cruzar esse dado, aí sim a gente fala em 2 agentes, né? O agente de inteligência artificial de inbound com o de inteligência artificial de vendas. Qual desses conteúdos me fez vender mais? Qual anúncio meu está gerando mais venda e por quê? Poxa, qual é o insight que a inteligência artificial pode trazer para saber que isso está me fazendo gerar mais venda? Que o objetivo final de toda empresa é trazer mais venda, né? E tem muita empresa que gosta de branding também, né? Então, poxa, se eu quero trazer branding, como é que a minha marca está sendo vista? Então, tem até um case aí que você comentou da inteligência artificial, não vou lembrar exatamente, ver se você consegue trazer aqui, né? Peguei você de surpresa aqui. Eu lembro que você comentou que teve uma empresa que estava fazendo um branding e aí jogaram num dos agentes de inteligência artificial para ver qual era o poder da marca dessa empresa. Hoje, as pessoas fazem... Não vou falar mal da área, né? Mas, por exemplo, o branding, ele é muito baseado em achismo, porque tem muito aquela metrificação, até um pouco também de preconceito, que o pessoal fala, brand não se mede, não tem como medir brand, né? Isso é uma falácia, tá, gente? Existe como medir. Lógico, você não vai colocar direto com venda direta, mas você tem como você fazer uma análise e também você montar modelos de inteligência artificial para você monitorar o efeito do branding. E aí é bem interessante você fazer, que é justamente o que essa empresa fez, que eles tinham lá, eles achavam que o branding deles era muito bom, mas porque eles monitoravam métricas que não eram tão interessantes, que era o quê? A quantidade de menções,
quantidade, hashtags, quantidade de posts, né, quantidade de likes. Essas são métricas que não necessariamente estão muito direto ligadas à operação de vendas, né? Então você usar elas como base pode ser legal, mas quando você monta um modelo, que aí é igual eu falo, precisa montar um modelo de IA para você dar os parâmetros do que você quer monitorar, que foi o que eles fizeram. Eles viram que os likes dificilmente convertiam em venda, porque as pessoas que interagiam com eles não estavam nem um pouco dentro do perfil de compradores deles, entendeu? Então era um trabalho que eles estavam fazendo que não revertia diretamente em venda. O cliente de venda dele vinha de outros canais mais diretos. É que o branding é ruim? Não. É que o branding está mal direcionado e não foi metrificado. E se a gente pegar, eu vou até falar, boa parte das ações de branding que as empresas fazem hoje, que não são monitorados por modelos, por inteligências artificiais, vocês vão se assustar, entendeu? Com os resultados que vão ter dali. Porque é normalmente isso. Então, uma coisa que eu sempre falo, o pessoal vem pra mim, não tem como metrificar. Isso é desculpa. Você que não quis implantar um modelo, uma metodologia, algum ponto, uma inteligência artificial para fazer essa metrificação, né? Não, é possível metrificar isso aí, mas a gente escuta bastante gente falando que não, né? Então, mas saber como fazer essa metrificação e também entender do cliente, porque geralmente são as empresas maiores, né, médias e grandes que fazem isso. As pequenas geralmente não vão falar em awareness, não vão falar em branding, vão mesmo falar em performance, mídia paga, porque precisa da venda agora. Mas as empresas maiores, elas realmente precisam fortalecer a marca, ver qual é o poder da marca delas, né? Se eu falar Coca-Cola, todo mundo vai saber quem é Coca-Cola, né? McDonald's. Então, o poder da marca, né? Tem empresas mais novas, se a gente falar de Nubank, eBanks, são nomes que são fortes, então o branding deles também fortalece e ajuda eles a vender. Mas o maior desafio deles é saber como mensurar isso. Poxa, como mensurar um banco que vende para terceiros, um Nubank, né? Como mensurar o número de vendas dele? Não, quantos novos clientes trouxe o branding? Então, quando a gente faz um agente focado em entender dentro disso tudo que é o awareness, né? Esse barulho que está fazendo, esse movimento que está fazendo, o que isso está acarretando em vendas, que seriam novos clientes, sei lá, novas contratações de cliente, retenção, novas contratações de upsell, novos serviços, enfim. Existem as pessoas que eu estou impactando no branding bate com o perfil de cliente que eu tenho hoje, que às vezes, eu estou impactando uma pessoa do interior de não sei aonde, de tal. Opa, mas quem compra aqui na minha base tem esse e esse perfil. Só da capital, que eu tô, né? Por que eu não foco mais esse branding nos compradores? E hoje tem como fazer isso, entendeu? Você não precisa ter aquela ideia do bala de canhão, né? Que é hoje... o pessoal que não gosta de mensurar ainda tem muito dessa ideia, que era uma coisa vigente até 10 anos atrás, era bala de canhão mesmo, entendeu? Bala de canhão, colocar para todo mundo. Mas hoje mudou, gente, e tá mudando, e a inteligência artificial vai mudar isso muito. A gente vai fazer o que a gente chama de granulação, isso é muito importante, o pessoal às vezes não tem essa noção. O que é a granularidade da inteligência artificial? É o que... Pega lá o Philip Kotler, né? Do marketing. É o que todo marqueteiro quer. É gerar a mensagem única para aquela pessoa, entendeu? E com a inteligência artificial a gente vai conseguir fazer isso. Essa granulação de entregar uma mensagem específica que vai atender bem aquela pessoa específica. E não gerar uma mensagem que eu vou pegar um monte de gente, mas meu comprador tá ali em 10%. A inteligência artificial vai possibilitar, né, essa personalização da mensagem. Mas a gente tem que saber usar, né? Como é que eu vou saber qual que é o cara que eu tenho que impactar se eu não tenho esse dado antes, né? Que eu sempre falo. Cara, é muito linda a inteligência artificial, o que ela vai prometer. Mas você tem esses dados tabulados antes? A maioria das empresas não tem esses dados tabulados. Então é interessante a gente sempre pensar nisso, né? Como tabular esses dados? Tabular esses dados, a primeira coisa que eu sempre falo, a primeira pergunta que o Rodrigo faz também na captação é o quê? Cara, você tem no mínimo um CRM?
né? Que o CRM, ele vai ajudar e muita gente saber quem é o cliente que está entrando, mas também saber o cliente que você está descartando, que eu até falo bastante ali pro Rodrigo. Cara, o importante do CRM não é quem entrou. Pra gente aqui do marketing, né? Que é o Rodrigo, aí é vendas, é outra visão. Mas pro marketing é quem não entrou, porque aí eu tiro esse cara da jogada. Eu não vou gastar meu dinheiro impactando um cara que não compra de mim, que ele tem determinadas variáveis que não compra de mim. E se você olhar hoje no marketing das empresas, se você pegar, botar uma inteligência artificial para granular esses dados, cara, você vai ficar surpreso com a quantidade de dinheiro gasto com pessoas que nunca vão comprar daquela marca. Simplesmente porque a pessoa ainda não entendeu que a jogada hoje é totalmente diferente. E com a inteligência artificial vai ser 2, 3 vezes mais diferente. Né? Sim. Eu acho que quando você falou de granulação, eu já trago sempre para venda, né? Porque eu sou da área de vendas, eu já puxo para cá. Me lembra do modelo de AMP, né? Onde você consegue vender especificamente para aquele cliente X, né? Eu vou fazer uma prospecção para aquele cliente. E aí, entrando na área de prospecção, também já existem agentes, a gente já fez testes aqui, inclusive, talvez você já tenha recebido aí um teste nosso, que a gente fez um massivo aqui, que foi a criação através de inteligência artificial de vídeos personalizados, o vídeo de venda mesmo, eu lá sentado, gravei um vídeo, e a inteligência artificial pegava esse vídeo, lia um banco de dados com o nome da empresa e o nome da pessoa, lia o site dessa pessoa e colocava aqui atrás. Então, você vê um background diferente. Então você, como diretor de marketing, recebe um e-mail meu com um site atrás falando que é o teu site, que, enfim, precisa de melhorias ou qualquer coisa, né, nesse sentido. E a inteligência artificial muda a minha voz, muda o movimento da minha boca e chama você pelo nome. E depois continua o texto normal, que é o texto que eu falei mesmo. Mas quem recebe isso dá a impressão de que realmente sou eu falando, não que não seja eu, mas e de uma forma massiva, não sou eu falando para aquela pessoa, gravando aquele vídeo falando para aquela pessoa, mas sim um agente de inteligência artificial que a gente testou, gravou. No começo até ficava estranho, né? Que a gente gravava, daí ele falava em português, daí chegava uma parte do texto que eu falava alguma coisa de SEO e alguma palavra em inglês, daí ele mudava. A inteligência artificial foi aprendendo que não precisava mudar, que era para falar em português o tempo todo. Mas enfim, são melhorias, né? Você vai olhando para isso. Então, existem também ferramentas de prospecção ativa através de vídeo, né? Prospecção ativa através de criação de lista mesmo, né? O e-mail marketing você já sabe que você consegue personalizar o nome, você consegue personalizar. Agora, você recebeu um GIF com o teu site de fundo e você clicar nesse GIF automático, ele abrir um vídeo onde alguém está falando o teu nome e está mostrando o teu site no fundo, isso dá muita diferença, né? Pode ser outra coisa no fundo, pode ser uma outra variável, né? Você pode colocar qualquer outra coisa. Você está falando com um cliente que compra uma indústria de plástico que compra plástico. Você pode estar no fundo com uma imagem de plástico dessa empresa. Enfim, N possibilidades, né? Então, quando a gente fala de inteligência artificial e ser bem assertivo, ser granular, como você falou, né? Então, você trazer isso para ser o mais personalizado possível, você agrega muito valor. E aí tem um outro detalhe no agregar valor, que você pode personalizar, inclusive, o tipo de conteúdo que você coloca. Vamos falar de rede social, um teste que a gente está fazendo aqui agora. Se você quiser ver nossos shorts do YouTube, a gente começou essa semana a fazer uns testes, onde a gente usou uma ferramenta de inteligência artificial para criar pequenos vídeos de 5 segundos em shorts, para poder a gente postar lá e ver o resultado disso. Então você vai entrar lá, vai ter vários shorts, que são vídeos criados por inteligência artificial através de um banco de dados. A gente deu um banco de dados para ele e falou, crie um vídeo, o vídeo é o padrão também, e troque o texto desse vídeo. Então a inteligência artificial vai lá, entende a posição, o tamanho da imagem, joga esse texto lá dentro e faz isso. Claro que a postagem a gente ainda está fazendo manual, porque a gente quer ver o conteúdo, a gente não acredita 100% na inteligência artificial no sentido de ainda não está pronta, porque a gente está fazendo testes, para que ela já saia postando automaticamente. Mas daqui a pouco a gente já pode, porque daí o agente vai deixar ela tão boa que a gente vai falar, opa, legal, agora a gente cria mais um agente que é o agente de publicação. Aí esse agente vai publicar automaticamente no TikTok, no YouTube, no LinkedIn, enfim, no LinkedIn nesse caso não, mas no Stories. Então acho que a gente consegue ir por essa linha. Então,
Traz mais um exemplo aí de agente. Acho que é legal essa parte de exemplo. O pessoal tem me perguntado bastante nas reuniões comerciais. Me toma bastante tempo ter que ficar explicando para essas pessoas. Acho que é legal a gente ter um repositório aqui que a gente pode mostrar para essas pessoas também. E para você que está assistindo, está nos ouvindo aqui no podcast. Aliás, se você está gostando desse conteúdo, não esquece, se você está assistindo no YouTube, deixa o teu like aqui, segue a gente no canal da Mercado Binário. Se você está ouvindo no podcast, Smart TechCast, se você está ouvindo lá, tem um botãozinho de 5 estrelas ali no podcast do Spotify. Enfim, nos outros canais também tem, mas principalmente no Spotify, que é o canal principal. Dá 5 estrelas lá pra gente, ou enfim, né? Quantas estrelas você acredita que a gente merece? Se você está gostando desse conteúdo, compartilha com alguém, com algum outro dono de empresa ou algum outro diretor comercial, diretor de marketing que também está querendo implementar isso de inteligência artificial dentro da empresa dele. Ele não tem noção, não que necessariamente ele precise contratar a gente para isso, né? Se contratar vai ser ótimo, mas pelo menos para ter essa noção que há essa possibilidade, existe um mercado de inteligência artificial que você pode fazer a sua empresa crescer e você ter muito mais resultado com isso. Inteligência artificial é mais que o ChatGPT. Essa é a frase. Essa é a frase. Acho que a gente pode colocar uma frase de chamariz aqui, então, para a gente lembrar disso. Porque quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está, como eu disse, o LinkedIn do Rafa bomba, muita gente vem chamar ele me passa esses contatos do comercial, eu e o Cazé, a gente fica aí conversando com essas pessoas, e vem muita gente querendo saber o que pode implementar de inteligência artificial. Então acho que é legal a gente trazer mais exemplos aqui. Rafa, traz aí teu repositório pro pessoal para poder abrir a mente deles aqui. Mais um case legal aí, que é o quê? Inteligência artificial em SEO, né? Que hoje, até a busca do Google, essa semana eles falaram que vai mudar, né? Mas a gente tem hoje o SEO, e o SEO ele é muito competitivo. Para quem não sabe, o SEO é quando você busca ali no Google as empresas que aparecem abaixo dos anúncios. Para eu aparecer ali bem posicionado para aquela determinada palavra-chave, né, envolve uma série de variáveis, que é esse campo do estudo de SEO. O que eu ganho usando agentes de SEO? Você vai usar os agentes de SEO muito para quê? Para você fazer o que a inteligência artificial é melhor, análise de dados, né? Então, ver quais são as palavras que o seu site tem competição, quais são as palavras que você está mais perto de chegar, e você montar um agente em cima desses dados, porque sempre lembra, agentes não são criados em cima do nada, você precisa de dados. Então eu tenho esses dados, ou eu montei um agente também para montar esses dados para mim, né, de quais as palavras que está mais fácil eu ranquear, quais as palavras que eu ranqueando eu vou ter muita venda, né? Quais as palavras que se eu aparecer ali eu vou ser o top do mercado. E você montar estratégias para esse agente fazer pesquisas de textos que são interessantes para você escrever. Você pode usar o agente também para validar se os textos que você está escrevendo são interessantes para aquela palavra-chave e qual a nota que você vai ter para gerar isso. Você pode fazer um agente para ele criar derivações desse conteúdo, né? Então, por exemplo, hoje a busca zero, que a gente chama, ela é muito baseada em pergunta, né? Então, por exemplo, como fazer um bolo de cenoura, né? Para você ranquear nessa pesquisa, quando a pessoa digitar isso, quero fazer um bolo de cenoura, você precisa escrever textos dando a receita do bolo de cenoura. E para o Google te ranquear bem, quanto mais textos de qualidade, ou seja, que atendam bem essa pergunta, você fazer variáveis desses textos, como também um texto bom sobre isso, mais chance você vai ter de ranquear na busca zero. Por exemplo, hoje, se você digitar aí no Google, lógico que vai variar, né? Que a pesquisa varia de todo mundo, é um algoritmo de machine learning, que a gente pode falar de Google depois um pouquinho, né? Mas eu recomendo falar, tem outro canal que é muita coisa, mas se você digitar curso gratuito de inteligência artificial, hoje a Mercado Binário aparece ali Você vai ter chance de ver a Mercado Binário ali nas 3 primeiras posições. É porque a gente quis, como a gente é referência no mercado e quer se posicionar como referência em inteligência artificial, a gente quis comprar essa palavra-chave. E aí a gente botou um agente,
que posso até falar num outro vídeo ali pra gente, para não ficar um vídeo muito longo, né? A gente vai trazer vários cases aqui para vocês na Smart Tech. Então, a gente se posicionou, um agente ajudou a gente a se posicionar para isso, entendeu? Buscando essas estratégias. E lembrar que esse agente, ele é um complemento dentro da empresa. Então não vamos pensar que o agente ele não está ali para substituir ninguém, ele está ali para ser um complemento. Ele vai ajudar o analista de inbound, ele vai ajudar o analista de performance, ele vai ajudar o gestor. Então, às vezes o gestor está ali no dia a dia, né, fazendo 1000 coisas e não tem esse tempo de poder pensar em como fazer. Então, o agente, ele ajuda você a pensar nessa parte. Pô, me ajuda estrategicamente. Tem um agente que já tenha isso pontual. E essa parte da criação do conteúdo que você falou de aparecer no Google, enfim, né? A gente tem um curso, inclusive, se você quiser fazer esse curso de inteligência artificial lá no YouTube, o Rafa criou alguns vídeos, tem uma playlist nossa lá. Eu vou colocar todos esses links aqui embaixo, né? Tem que anotar eles aqui para não esquecer. Vou colocar todos esses links para vocês, o curso de inteligência artificial, o e-book de inteligência artificial e o próprio LinkedIn do Rafa, para vocês seguirem eu e o Rafael lá no LinkedIn também, para continuarem acompanhando esse conteúdo de inteligência artificial, que eu acho que é isso, né? O futuro é falar de inteligência artificial e a gente trazer vários e vários exemplos aqui para vocês. Acho que a gente está caminhando para o fim aqui, já estamos mais ou menos dentro do nosso horário, acho que para não extrapolar muito o podcast também, mas acho que é essa a ideia, né? Eu acredito que dentro dessa ideia de inteligência artificial, se você tem essa vontade, né, quer implementar isso dentro da tua empresa, mas não está sabendo muito qual é o caminho a seguir, dá um toque pra gente, né? Vai lá no nosso site, manda um WhatsApp aqui direto para Mercado Binário, a gente pode te ajudar a ter uma luz nesse caminho. Poxa, o que faz sentido para vocês colocarem de agente? E se faz sentido nesse momento vocês colocarem esses agentes de inteligência artificial para ajudar teu time? E não pensar só em marketing, né? Vamos pensar mais aberto mesmo. Poxa, o que mais dentro da minha empresa eu poderia fazer? Então a gente tem um serviço que chama Consultoria MB, onde o Rafa senta com vocês, que às vezes vem gestor aqui pra gente e não tem ideia do que fazer, senta, pensa, conversa, nesses brainstormings, nessas conversas surgem-se ideias e a gente também, como já implementou diversos projetos, a gente já tem uma base do que a gente pode implementar, além de tudo que a gente falou aqui. Dentro de cada empresa, às vezes tem um ponto que é muito importante ali dentro para ele ser resolvido e que a inteligência artificial pode ajudar nesse ponto, tanto na parte de marketing, tanto na parte de vendas, tanto na parte, né, de gestão e análise de dados, né? Então, acho que basicamente é isso. Para finalizar aí, Rafa, o que você fala para esse gestor, para esse diretor ou para esse dono de empresa que está querendo implementar essa inteligência artificial? Qual seria o primeiro passo para ele pensar assim, não, beleza, eu estou querendo implementar, mas assim, o que eu tenho que fazer? Qual que é o meu próximo passo? Saindo desse podcast, o que eu tenho que fazer para saber que ano que vem eu vou implementar a inteligência artificial, que não é um projeto curto, ele tem que começar agora para ano que vem ele estar implementado. Né? Então vamos pensar, estamos em maio, para, né, final do ano, dezembro, a gente pensar em 6 meses de projeto, pelo menos é um projeto de inteligência artificial. Isso aí. Primeira coisa é mapear as dores, né? Que problemas que você quer resolver, né? Aí trazer aqui para o mercado binário ou aí... eu quero eu mesmo fazer. E pesquisar como resolver esse problema com inteligência artificial, né? A gente aqui, o diferencial é que a gente tem experiência para te ajudar, já vai te direcionar no caminho, não vai fazer você perder, porque igual a gente contou a história ali no começo, a gente perdeu muito tempo em várias coisas, entendeu? Então a gente vai te ajudar nesse ponto, mas mapear problemas, entendeu? Eu tenho esse problema que impede minha empresa de ser mais competitiva. Inteligência artificial pode me ajudar? E atrás como, né? Então é sempre pensar isso. Mapeie seus problemas primeiro, né? Bom, acho que é isso, gente. Eu quero agradecer você por acompanhar a gente nesse podcast aqui até o final. Se você está aqui até agora e ainda não deixou teu like, se está no YouTube, deixa teu like. Se você está no podcast aqui do Spotify ou em qualquer outro podcast que você está ouvindo a gente ou assistindo, não esquece de deixar ali a tua nota, né? 5 estrelas pra gente, ajuda, porque se você compartilha esse conteúdo ou dá a tua nota, as ferramentas do Spotify, vou falar de Spotify, né? Ele identifica que, também a inteligência artificial dele, mas não só a inteligência artificial, identifica que esse conteúdo é relevante e ele começa a aparecer para mais pessoas também, tá? Voltamos no mês que vem, em junho, para o próximo podcast. Beleza? Valeu!